Bom dia, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma Manhã com Deus. Hoje, domingo, dia 14 de março de 2021. Esta manhã ainda culto aqui desde Trajoso, através da internet. E queremos que os irmãos possam ser abençoados. Temos uma mensagem poderosa sobre fé que a missionária Paula vai nos trazer um pouquinho mais à frente. Também vamos louvar o Senhor e queremos neste dia... Tentamos ainda fazer na sexta-feira, mas tivemos alguns problemas técnicos. Fazer uma homenagem ao nosso querido irmão Mário Silva, pondo também uma música dele. Esta semana, que no dia 10, ele fez 64 anos e ele foi uma bênção e está sendo uma bênção. O Ministério Assembleia de Deus e não só, quando nós estivemos no Norte foi uma grande bênção, várias vezes o irmão esteve connosco, ministrando também, louvor na rua, campanhas, ao ar livre, etc. E nós neste dia queremos homenageá-lo também, colocando uma música dele também no nossa Manhã com Deus. E no final vamos dar algumas instruções, algumas informações sobre o desconfinamento e o regresso à igreja, aos cultos presenciais. Poderoso. E nesta manhã nós afirmamos mais uma vez, é o nosso Deus, Ele não falha. Amém. Nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus não falha. Mais uma vez, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, Ele Deus não falha. Nosso Deus não falha, nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus não falha. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, nosso Deus não falha. Aleluia. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus me vai fazer andar por sobre as águas. Tendei fé
cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver a vida em cada dia, Senhor. A cada dia vou viver operando em fé. A cada dia vou viver operando em fé. Amém. A cada dia vamos confiar no Senhor. Aleluia. Amém. Glória. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui em contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui em contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. No outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal.
Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje és a verdade, mas já fui engano, já fui fonte de sede, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Ora, bom dia, é muito bom estar novamente convosco este domingo de manhã, é bom ter a oportunidade também de pregar a palavra, de falar da palavra de Deus, e é muito bom. Sabemos que este tempo está prestes a terminar, enquanto está a durar, nós aqui estamos também para fazer chegar a vós uma palavra de Deus. Eu esta semana, o tema nas minhas aulas de moral evangélica, com os meninos do primeiro ciclo, tem a ver com fé. Não é? Fé é uma palavra tão pequenina, com apenas 2 letras, fé, mas que encerra algo de tremendo. Não é? A fé é algo muito importante e de imprescindível para o povo de Deus. E nesta manhã gostava de meditar convosco acerca da fé. A fé que é a marca de um discípulo de Jesus, não é? Aqueles que seguem a Cristo têm uma marca de fé, são chamados de crentes porque creem, não é? Fé é crer em Deus, sermos dependentes dele também através da fé. Olha, esta funciona como aquele cântaro, não é, que precisamos para ir buscar as bênçãos de Deus. Alguém comparou a fé quando nós temos um poço de água e nós sabemos que o Senhor ele tem bênçãos para nós e nós precisamos de ter como chegar. Ainda esta tarde ao ministrar às irmãs, ontem à tarde ao ministrar às irmãs acerca da mulher samaritana, nós estávamos a falar acerca do poço e do cântaro que aquela mulher levava nas suas mãos, e a fé é este cântaro, não é? É algo que nós precisamos para chegar, para aceder às bênçãos de Deus. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, é passar das nossas limitações, da nossa incapacidade, para a capacidade de Deus, daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe, daquele que tudo conhece. Alguém disse, creio que era o pastor Luís Reis no Instituto Bíblico, ele usava a expressão, fé é saltar para dentro do carrinho. E eu vou já explicar o que é que isto significa. Não é? Há uns anos atrás, houve um trapezista muito famoso que esticou um cabo de aço numa distância bem grande, salvo erro, sobre umas cataratas, e ele esticou aquele cabo de aço e aquele trapezista, equilibrista, ele andava a passar de um lado para o outro em cima do cabo, enquanto cá em baixo a multidão entusiasta batia palmas, aplaudia e realmente declarava que aquele homem era mesmo, e estava a fazer uma coisa assim de grande envergadura e de grande perigo até. Mas ele só andava lá sobre aquele cabo de aço, esticado sobre as cataratas, sem medo algum. Ele tinha confiança do que estava a fazer. Entretanto, ele tinha com ele um carrinho de mão e ele colocou sobre aquele cabo e ele passou de um lado para o outro e a multidão cá em baixo continuava a aplaudir entusiasmada e a gritar, que grande, que grande. Até que ele perguntou, quem é que é o voluntário? Quem quer vir para dentro deste carrinho e passar de um lado para o outro? E, entretanto, ninguém se quis oferecer, não é? Fé é exatamente saltar para dentro do carrinho. Então conta que a única pessoa que se ofereceu para ir dentro do carrinho foi a sua mãe, não é? A mãe deste homem, ela tinha fé que o seu filho iria passar de um lado para o outro. Fé é saltar para dentro do carrinho de Deus. É nós sabermos e descansarmos completamente que Deus é poderoso para nos fazer passar pela vida, para nos fazer passar por situações difíceis. E Ele está no controle de todas as coisas. Então o que é a fé? Fé também é obedecer. É uma ação de obediência em resposta àquilo que Deus falou. Se Deus falou e nós acreditamos, então nós obedecemos com a fé, tendo fé àquilo que Ele realmente falou. Então a obediência e a ação em resposta a ouvirmos o que Deus falou. Significa nós termos confiança numa pessoa, nas suas palavras. Nós trocamos a nossa autoconfiança por confiarmos nele. Sabemos que nós não somos capazes, mas Ele é capaz. Sabemos que nós não podemos, mas Ele pode. Então nós confiamos completamente
neste Deus maravilhoso. E eu nesta manhã, não sei como é que está a tua vida, não sei se tu tens fé, se tu achas que a tua fé é pequena, então nesta manhã convido-te a fazer uma viagem comigo pela Palavra de Deus e estudarmos um pouco aquilo que a Palavra de Deus nos fala acerca da fé. Amém? Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11 é o grande capítulo da fé. Alguém disse que é mais o capítulo da soberania de Deus. Outro dia iremos falar sobre a soberania de Deus. Hoje vamos falar sobre a fé. E tem aqui a melhor definição de fé que eu creio que nenhum de nós conseguiria fazer melhor do que o apóstolo que escreveu Hebreus o fez. E diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Mais uma vez, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Outra tradução diz, ora, a fé é a certeza completa daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Isto é ter fé, é nós acreditarmos sem ver, é nós sabermos que vai acontecer mesmo sem vermos, porque se estivermos a ver, não é fé. Amém? Então nós temos que conhecer em quem é que nós temos fé, para podermos ter esta certeza de que isto vai acontecer, a prova das coisas que se esperam. Nós sabemos que realmente o Senhor é poderoso para fazer e nós podemos ter fé nele. Então vamos ver qual é a base para nós termos fé. E nós podemos encontrar como base para a nossa fé, em primeiro lugar, a natureza de Deus. Quem é Deus? Como é que nós podemos confiar nele? Nós, para confiarmos em alguém, temos que conhecer essa pessoa, temos que saber quem ela é. Nós, quando alguém nos pede a sua palavra, alguém dizia, devemos confiar, desconfiando sempre. Pois é, nós precisamos de conhecer para ter fé, para acreditar, para crer. Então, nesta manhã, nós vamos saber um bocadinho quem é Deus, porque é que nós podemos ter fé nele. Então, a primeira base para nós termos fé é exatamente a natureza de Deus. Em primeiro lugar, o nosso Deus, ele é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo. Lá em Malaquias diz que eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez grandes coisas desde a antiguidade, é o mesmo que é poderoso para fazer hoje. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, podemos ler também, Tiago 1,17, diz assim: toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus, ele é imutável. É interessante quando nós pensamos que quando o nosso Deus falou com Moisés e mandou Moisés voltar lá ao Egito, ele disse para Moisés, quando Moisés perguntou, e agora, quem é que eu vou anunciar? Quem é que eu vou dizer a Faraó que me mandou? Porque ele não vai acreditar. E Deus deu-se a conhecer, ou o seu cartão de visita era, diz-lhe que o eu sou me mandou a ele. Eu sou. Eu sou esta expressão, eu sou, ele não foi, ele não será, ele é, ele permanece. Eu não posso dizer na minha vida eu sou, porque eu hoje sou e amanhã eu entrego ao Senhor. Eu quero ser, mas eu entrego ao Senhor realmente aquilo que eu serei. Nós não podemos nunca dizer eu sou com toda a credibilidade, porque nós somos pessoas que mudamos imenso, mas o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é imutável, ele permanece igual a ele próprio. A forma como ele agia no passado é a mesma forma que ele age hoje. Aquilo que ele gostava no passado é o mesmo que ele gosta hoje. Aquilo que ele aborrecia no passado é o mesmo que ele aborrece hoje. Para Deus não há cá limites de confinamentos, não há limites de... Porque o seu agir é o mesmo e ele age da mesma forma com cada um de nós. Ele é o mesmo Senhor que tudo pode fazer, que opera segundo o seu querer e a sua vontade. Ele não muda, ele é o mesmo. Em segundo lugar, ele não falha. Ele não só é imutável, como ele é um Deus infalível, é um Deus que não falha. Em Jó, no capítulo 42, versículo 2, Jó tem esta declaração tremenda. Eu apontei aqui à parte, diz assim: bem sei que tu podes fazer todas as coisas e nenhum plano teu pode ser impedido. Nós podemos confiar em Deus porque Ele não falha.
Amém? Ele pode fazer todas as coisas. Nós falhamos, as circunstâncias falham, as pessoas à nossa volta falham, mas o nosso Deus, Ele é infalível, Ele não falha. Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Quando nós permitimos que Ele realmente opere, Ele vai operar segundo a sua vontade e o seu querer, e Ele vai fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, e Ele não falha naquilo que Ele faz. Havia um cântico que nós cantávamos: o nosso Deus não falha. Amém? O nosso Deus não falha. Ele é omnipotente, o nosso Deus está presente, porque Ele não falha, e Ele não falha na tua vida. Em relação aos teus problemas, o nosso Deus, Ele é infalível, e Ele pode fazer mais do que tu pedes ou pensas, porque Ele realmente não falha. Quando nós permitimos que Ele opere nas nossas vidas, Ele fará muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Em terceiro lugar, podemos ter fé nele, porque Ele não mente. O nosso Deus, Ele não mente, Ele é verdade. Amém? O próprio Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e Ele não mente. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a sua palavra, ela é a verdade. Aquilo que está escrito na sua palavra é para nós ensino também. E aquilo que está escrito na sua palavra é para nós olharmos e pensarmos e confiarmos, porque o nosso Deus, Ele não é mentiroso. As promessas dEle, a sua palavra, são para nós o sim e o amém. Amém? Aquilo que o Senhor projetou para a tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele não mente. Amém? Realmente que o Senhor nos possa ajudar. A base da nossa fé, nós podemos acreditar em quem o Senhor é. Nós podemos confiar em quem o Senhor é. Mais outra base para a nossa fé é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Em Hebreus, logo a seguir, naquele capítulo que nós estávamos a ler há pouco, não é? No capítulo a seguir, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nós vamos abrir Hebreus 12, 2. No capítulo 11 nós encontramos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E em Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Nós podemos confiar, porque realmente o Senhor Jesus, Ele veio a esta terra, Ele pagou o preço para que tu e eu pudéssemos ter fé nele, pudéssemos ter fé no Senhor. A obra de Jesus na cruz do Calvário também deve fazer parte da base da nossa fé. Nós acreditamos num Deus vivo que entregou a sua vida por nós. Amém? E isto faz parte da nossa fé. Também nós confiamos em Deus. Amém? Pela sua palavra. Tudo aquilo que Ele escreveu para nós. Em Mateus, no capítulo 24, e eu convido os irmãos a agarrarem as vossas Bíblias, que é muito bom nós pegarmos e manusearmos a palavra de Deus, ou mesmo nos tablets ou nos telemóveis. Mateus 24, versículo 35, eu ia dizer para sublinhar, mas nos telemóveis e nos tablets será difícil de sublinhar. Mateus 24, 35, diz assim a palavra do Senhor. Este versículo, amém, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. E desculpem lá que eu se calhar apontei aqui mal. O céu e a terra. Desculpem, 24, 35, exatamente. Eu é que estava a ler na referência errada. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É verdade que aquilo que nós vemos, aquilo que está à nossa volta, um dia vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? A sua palavra, ela é a verdade para nós e ela não irá passar. Amém? Aquilo que está escrito é para nosso ensino e é para a nossa vida e continua na validade. A palavra de Deus não passa de validade. Não é? A palavra de Deus não é um livro antigo, é muito antigo, é verdade, mas ele continua atual para os dias de hoje. Amém? As suas palavras, elas não passaram com o decorrer dos anos, elas não perderam o seu poder, elas não perderam a sua autoridade, permanecem, porque a sua palavra, ela continua a ser real e atual para os nossos dias.
hoje. Amém? Também em Jeremias 1:12, Jeremias lá no Antigo Testamento, o profeta chorão, não é? Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele podia falar pelo Senhor a dizer: eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. O nosso Deus, Ele vela pela sua palavra e nele será o sim e o amém. Amém? E nós podemos ter a nossa fé alicerçada nesta palavra. Amém? Esta palavra deve ser a base da nossa fé. Nós acreditamos no Senhor, nós o conhecemos mais a cada dia pela sua palavra, mas também a nossa fé vai crescendo pela palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos de ouvir a palavra, de meditar na palavra, de ruminar a palavra, de realmente podermos habitar com a palavra do Senhor em nós, porque assim a nossa fé irá crescendo a cada dia. Que o Senhor nos possa ajudar. Meu irmão, minha irmã, se ainda não estás a ler a palavra, se não tens um hábito de ler a palavra diariamente, eu desafio-te a criares hábitos. Há hábitos que são bons, não é? Há hábitos que são maus, que são prejudiciais. Às vezes habituamos-nos a fazer coisas que são erradas e que até não nos trazem nada de bom. Mas há hábitos saudáveis. E o ler a palavra, meditar na palavra, arranja um devocional se tens dificuldade. Começa a ler um versículo, 2 versículos, 3 versículos, até encontrares algo que te alimente. Mas alimenta a tua vida pela palavra de Deus. E vais ver que daqui a algum tempo tu nunca mais irás dizer: ai, tenho uma fé tão fraquinha. Não, tu vais começar a acreditar e começas a perceber que realmente a tua vida vai se enchendo e rompendo em fé. Amém? Rompendo em fé. Eu as últimas noites tenho estado a cantar o Rompendo em Fé para uma amiga que está hospitalizada. Amém? E realmente que nós possamos a cada dia, a nossa vida, confiar na palavra de Deus, na paz que isso nos transmite e que nós possamos viver rompendo em fé. Amém? Sabendo que as lutas vêm, mas que o Senhor está por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, amém? Aliada à nossa fé no Senhor, sabendo que Ele não muda, que Ele não falha, que Ele é o mesmo, que Ele não mente, sabendo que o Senhor Jesus pagou o preço para que tu e eu pudéssemos ser mais que vencedores, então nós vamos vencer, amém, cada prova, cada batalha pela fé. Amém? Muitas vezes a nossa fé, ela também é provada. Amém? Em 1 de Pedro, e eu convido os irmãos a abrirem, 1 de Pedro, capítulo 1. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 5 até ao 7, e diz assim a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 até ao 7. Diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vejam que mediante a fé nós estamos guardados. Amém? Nas bênçãos de Deus, na virtude de Deus, na bondade de Deus, para a salvação. Nós estamos guardados mediante a fé. Amém? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que, e eu amo este versículo, amém, nós alegramos nesta esperança, nesta expectativa em relação à salvação deste último tempo, aquilo que Deus já nos revelar, as suas bênçãos, a sua glória, e nós nos alegramos grandemente nesta situação, nesta fé que nos move, amém, mas e depois o apóstolo Pedro ele continua: ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações, com várias tentações, ainda que agora importa. E é verdade, nós ainda que nos alegremos na esperança que nós temos, nos dias vindouros, nos tempos vindouros, na bênção que virá do Senhor, nós sabemos que muitos momentos nós passamos com esta tristeza. E eu gosto desta expressão: estejais por um pouco contristados. Amém? Não precisamos de ficar muito deprimidos. Eu não sei qual é o tamanho do problema. Provavelmente passamos por dificuldades e há provas maiores do que outras, mas que o Senhor nos possa ajudar a olhar para Ele, a confiar nele. Amém? E que possamos perceber que é apenas um pouco de tempo. Amém? Um pouco de tempo. Um pouco de tristeza. Amém? E depois o apóstolo Pedro ele continua: para que a prova da vossa fé, vejam,
esse tempo que tu estás a passar, este tempo de tristeza, esse problema, essa situação, muitas vezes é uma prova à tua fé, é uma prova à nossa fé, para que a prova da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então o ouro que perece e que também é provado pelo fogo para sair toda a impureza e para perceber se é mesmo ouro, se o ouro é provado, quanto mais a tua fé. Olha, o apóstolo Pedro diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Amém? Então, para que a prova da nossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, para que a prova da vossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, para que quando vierem os problemas, quando fores contristado, ainda que seja por alguma coisa grande ou pequena, mas que no meio dessa prova tu possas louvar, honrar e glorificar, sabendo que essa é uma prova à tua fé, amém? Mas que tu possas glorificar o Senhor, saber em quem tu crês, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar nas nossas dificuldades. Ele permanece fiel, Ele não muda. Lá em Romanos há um versículo que eu gosto muito, diz que Deus chama, Deus é poderoso para chamar à existência aquilo que não é, como se já fosse, não é? Romanos 4, 16 a 21. Nós vamos ler, só apontei assim o texto por alto, mas é bom nós lermos a palavra de Deus. Romanos 4, 16 a 21. Romanos, capítulo 4, 16 a 21. E diz assim a palavra de Deus. Romanos 4, 16 a 21. Diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça de Deus. Aleluia. É pela fé para que seja segundo a graça de Deus. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar realmente a perceber que é pela fé, porque não é por nós mesmos, mas é na fé que nós temos no Senhor. Amém? Não é pela tua vida, não é por aquilo que tu podes fazer, mas é pela forma como tu confias e sabes que o Senhor realmente é poderoso para operar. Amém? Timóteo ele também podia dizer que o nosso Deus ele permanece fiel. Amém? O nosso Deus ele permanece fiel. O nosso Deus ele realmente permanece fiel, mesmo quando nós falhamos. Amém? Mesmo quando nós falhamos, o nosso Deus ele permanece fiel. Tomé duvidou, não é? Mas o Senhor permaneceu fiel para com Tomé. E o Senhor permitiu que Tomé pudesse realmente reconhecer que Ele era o Senhor ressurreto que estava ali diante deles. Pedro falhou, mas o Senhor também lhe deu a oportunidade para que ele pudesse reconhecer que era o Senhor. Meus irmãos, mesmo na prova da nossa fé, mesmo quando nós falhamos, o nosso Deus ele permanece fiel, porque realmente é pela fé para que seja segundo a graça. Não depende de nós, é Ele, é o Senhor em nós. Amém? Ele promete não nos deixar nem nos desamparar. Não é? Lá em Hebreus capítulo 13 o Senhor diz: não te deixarei nem te desampararei. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Para que possamos ter alegria. Amém? Para que possamos ter alegria nas provas, nas lutas, porque realmente é dessa forma que a nossa fé vai sendo lapidada. Ontem estava a ouvir a Cláudia a ministrar sobre os diamantes, desculpem, sobre as pérolas das ostras, e ela estava a dizer que realmente é nas provas, não é? É nas lutas que aquelas pérolas vão sendo formadas dentro da ostra, não é? Aquela pérola é uma ferida, é alguma coisa que entrou, um grãozinho de areia,
qualquer coisa que entrou ali dentro da ostra, e depois a própria ostra vai ganhando defesa e vai construindo camadas de alguma coisa que vai produzindo aquela ostra para se defender daquele visitante inóspito. E é assim que vai nascendo a pérola. Meus irmãos, que o Senhor nos possa ajudar também, quando nós somos visitados pelas provas mais duras, que realmente que aquilo que vai sendo produzido em nós, que seja algo para fazer crescer a nossa fé, para que a nossa fé possa ser ampliada. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar a perceber que nós somos chamados para ser mais do que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Que o Senhor nos possa ajudar, amém, a vencer. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? E esta é a arma que vence o mundo, é a nossa fé. Então que o Senhor possa abençoar. Eu ainda vou orar pelos irmãos nesta manhã. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pela fé, Senhor, que tu nos tens dado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque é pela fé, Senhor, que nós permanecemos, Senhor, neste caminho. Deus, mas que tu possas a cada dia aumentar a nossa fé em ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos em quem temos crido, Senhor. Muito obrigada porque tu és o Deus que não falhas, tu és o Deus imutável, Senhor. Tu és o Senhor que tens todo o poder no céu e na terra. Deus, e nesta hora, Pai, eu te peço que tu possas visitar cada pessoa que está na sua casa, Senhor. Que tu possas, Senhor, Deus, de alguma forma tocar em cada coração, Senhor, e que possas despertar para ter fé em ti, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque aqueles que confiam em ti, Senhor, não ficam confundidos, Senhor. Deus, continua a trabalhar em cada vida e em cada coração, Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Manhã poderosa, maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Queridos irmãos, logo mais às 16 horas vamos estar chegando até vós com mais um culto, uma mensagem também de fé, encontros com Jesus, e hoje vamos falar sobre o encontro com o oficial do rei. Então às 16 horas esteja atento, estamos chegando até si, com culto também, com uma mensagem poderosa nesta série Encontros com Jesus. Hoje, no capítulo 4 de João, o encontro com o oficial do rei que tinha um filho gravemente enfermo, em risco de vida. Também, irmãos, já agora aproveito para falar no regresso aos cultos. É já no próximo domingo, dia 21, até o final do mês de março, vamos ter somente 2 cultos, dia 21 e dia 28, aqui em Trajosa. E esses 2 cultos serão às 10 da manhã, ok? Depois teremos o domingo de Páscoa, mas aí nós iremos dar mais informações mais à frente. Dia 28 iremos dar informações a respeito do domingo de Páscoa. Estamos ainda com alguma dificuldade também para a Páscoa, mas depois, a seguir à Páscoa, nós iremos dar informações, iremos ter mais cultos durante a semana e ao domingo mais do que um culto. Então fique atentos, nós iremos procurar dar informações, vamos fazer este desconfinamento progressivo, vamos ter paciência e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Então um dia de bênção e de paz para cada um. Logo mais, não se esqueça, às 16 horas, aqui neste canal, iremos apresentar mais um culto, estaremos partilhando também, chegando até vós, e certamente que será do vosso agrado. Deus ricamente abençoe.